Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Fabrício Frazão e eu vou te ensinar os melhores filtros para você tirar o melhor que você consegue das suas operações. Você vai conseguir diminuir aquelas operações diminuir essas operações negativas e melhorar as suas operações positivas, aumentar a quantidade, você ter mais qualidade na sua operação. O que isso faz? Faz aquela pessoa que já está há um tempo no mercado e não consegue ter resultado começar a ter lucro, porque a gente começa a melhorar as operações, a gente começa a lapidar aquelas operações. Tá bom? E para você que está começando agora no mercado, você já vai conhecer a maneira correta de você filtrar suas operações. Fabrício, quantos filtros a gente tem? Cara, a gente tem diversos filtros, né? Eu poderia te mostrar aqui 10, 12, 15, 20 filtros diferentes. Mas esses dois são os que eu mais uso e os filtros mais importantes. Se você dominar esses dois, você já consegue buscar os melhores resultados. Beleza? O que a gente tem aqui? Eu vou te mostrar dois filtros muito importantes que você precisa, não é? Você precisa conhecer os dois para você começar a ganhar dinheiro com o mercado. O primeiro deles, eu tenho certeza que você já ouviu falar, e mesmo que você já ouviu falar ou conhece, você vai aprender algo novo aqui nesse vídeo. E o segundo, mesmo a menor parte das pessoas escutaram falar, mas mesmo assim também tem muita sacada e muita coisa nova, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um vídeo onde você vai conseguir melhorar seus resultados. Então você vai ter a estratégia que você já utiliza ou alguma que você já aprendeu aqui no canal com o seu gerenciamento, e aí você vai usar esses filtros para melhorar essas operações. Então vai melhorar a sua taxa de assertividade entre a tua qualidade de operação, beleza? Então, sem muita enrolação, já vamos para a tela do meu computador para eu te mostrar exatamente como funciona, tintim por tintim. Uma coisa importante antes da gente começar é você não dar continuidade a esse vídeo agora sem antes deixar o seu like, cara. Deixa o like aqui nesse vídeo e eu vou te pedir uma coisa. É uma ação que a gente precisa fazer aqui para voltar esse canal a crescer, porque a gente passou muito tempo com ele parado. Cara, deixa muito comentário. Comenta. Quanto mais você comentar, mais você ajuda o canal a crescer. Beleza? Então, tamo junto. Vamos agora para a tela do meu computador, onde você vai entender exatamente o primeiro filtro. O primeiro filtro você já pode ter escutado falar dele, que é a nossa famosa tendências, mas a tendência ela é um filtro que a gente tem de forma muito clara, tá? Fabrício, eu não sei o que é tendência. Cara, tendência é para onde o mercado pode se movimentar. O mercado ele pode se movimentar para três caminhos, para três movimentos. O primeiro é um movimento de alta, tá? Que ele pode ter uma tendência de alta, onde o preço está saindo de um preço mais embaixo e buscando uma valorização. Ele pode ter uma desvalorização, onde o mercado está em uma tendência de baixa, onde está desvalorizando. E o terceiro movimento, a terceira tendência que ele pode ter é uma tendência lateral, tá? É um movimento lateral do preço. Então ele pode estar tendencioso em alta, em baixa ou em um movimento lateral, tá bom? Então o que é um movimento de alta? Isso aqui eu expliquei em detalhes na penúltima aula, penúltimo vídeo, onde eu falo sobre suporte e resistência do zero. Eu te expliquei o que movimenta o mercado. E lá você aprendeu que uma tendência ela é movimentar de ações com as ações das massas do preço. E lá você aprendeu que uma tendência ela é movimentada de acordo com a ação das massas do preço, do mercado. Como assim, Fabrício? Quando a gente tem o maior volume de players dentro do mercado fazendo uma ação de compra, a maioria das pessoas estão comprando, a gente faz com que a nossa demanda aumente e a gente aumente o nosso volume de compra. E isso faz com que a gente tenha um movimento de alta, de valorização daquele ativo. Quando a gente tem um movimento de queda, isso quer dizer que a maior parte dos players estão vendendo. A gente está tendo um volume maior de venda. E quando o mercado está lateralizado, quando ele tem esse movimento lateral aqui, isso quer dizer que esses movimentos estão equilibrados, né? Porque a gente tem movimentos de altas e baixas, mas de tamanhos parecidos. E ele vem sempre trazendo uma média, e o movimento desse aqui é lateral. Em uma tendência de alta, geralmente acontece o contrário. A gente tem movimentos de altas menores que os de queda, e aí ele segue uma tendência de alta. E o movimento de queda é o contrário. Beleza? Então a gente tem isso, aqui é a tendência. Isso aqui eu te explico. Calma que a gente não tá no filtro da tendência ainda. Isso aqui eu só te expliquei o que é uma tendência, caso você não tenha entendido, se você não saiba, ou você não saiba o que movimenta o mercado. Beleza? E como que a gente vai filtrar esse bonitão aqui em tendência, tá? Aqui, ó, eu tô aqui já na corretora e eu vou te mostrar uma prática em relação a como você vai utilizar a tendência ao seu favor, tá?
Essa corretora aqui é uma corretora que, se você não conhece, ela se chama Olimp. É uma das corretoras mais utilizadas no mundo. No Brasil ela é pouco utilizada, mas na gringa os gringos utilizam muito ela. Eu uso ela há mais de 6 anos e é uma corretora que você vai estar livre de problemas, tá? Você vai estar livre de problemas de delay, de plataforma, de suporte, pagamento. Ela é uma plataforma completa e é uma plataforma muito boa. Por isso que eu utilizo ela há mais de 6 anos, nunca tive problema nenhum e os gringos adoram essa corretora. Se você quiser conhecer, o link tá aí na descrição e você tem um bônus, eu acho, no primeiro depósito, quando você for colocar a grana ali, ela te dá de 30 a 100% de bônus. Ela dobra, por exemplo, você botou 100 reais, ela vai transformar em 200, né? Então ela tem uma bonificação legal aí para sua primeira conta. Show? Então vamos aqui para a tela do meu computador. Então vamos aqui para o que importa, que é para o nosso conteúdo, tá? Em um movimento, por exemplo, de alta, como a gente tem aqui, ó, movimento de alta, né? O preço está vindo ele daqui de baixo e está vindo para cá para cima. Isso aqui é um movimento de alta. O que a gente tem? A gente tem uma tendência de alta. E a tendência ela é o nosso maior aliado. Por quê? Quando a gente identifica esse movimento da tendência, a gente vai, por exemplo, em uma tendência de alta, apenas fazer compras. Então, os filtros, eles vão ser como uma peneira, né? Você vai ter a sua estratégia e no momento que aquela estratégia indicar, por exemplo, uma compra ou uma venda, você vai aplicar os filtros para saber se vale a pena você fazer uma operação, por exemplo. Então, no caso, aqui a gente tem uma tendência de alta, aqui a gente tem um suporte. Então, no suporte de resistência, aquela região ali, essa região aqui é uma região de compra. Deixa eu botar uma linha aqui. Ó, essa aqui é uma região de compra. Cadê? Onde é que foi parar minha linha? Jogar a linha ali pra cima. Ó, aqui é uma região de compra. Show de bola. Então a gente tem uma região de compra, por quê? Porque a gente tem aqui, ó, topo, 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 vários topos. O preço está em alta, seguiu, então a gente tem uma região de compra aqui. O preço rompeu e veio, voltou. Então aqui é uma região de compra. Quando o preço chega exatamente nesse momento aqui, o que a gente faz? A gente vê, pô, essa região aqui é uma região que eu posso fazer uma operação. Aqui, utilizando a estratégia de suporte e resistência, é uma região que eu posso fazer uma compra, porque é um suporte. E aí eu vou ver a tendência. Essa tendência é uma tendência de alta, tá? Então, se ela é uma tendência de alta e aqui eu vou fazer uma compra, eu tô a favor desse movimento da tendência. Então, se a tendência está indo para cima e eu tô comprando, acreditando na alta, faz sentido eu fazer a operação. Então, aqui a tendência está utilizando como filtro. Então, o que a gente tem como ela? A gente nunca vai contra ela. Para você entender a tendência da melhor forma possível, você vai ver o seguinte. A tendência, ela tem o seguinte. Vamos supor que a gente tem uma montanha, tá? Aqui, ó. Aqui tem uma montanha. Aqui tem uma montanha. Você tá bem aqui, ó. Você tá aqui, ó. Você é um palitinho aqui, ó. Você tá no meio dessa montanha, tá? Você tá no meio dessa montanha. Você vai ter uma cabeça quadrada. Ó, você tá aqui no meio dessa montanha. Aqui em cima a gente tem o dinheiro, né? Vamos botar aqui em cima, tem um dinheiro. E aqui embaixo tem vários touros, vários búfalos, né? Subindo essa montanha. Então a gente tem uma manada de búfalos subindo essa montanha aqui. Cada tracinho desse aqui é um búfalo. Eles estão subindo essa montanha. Então eles estão seguindo aqui em um movimento de alta, né? Eles estão um movimento aqui para cima. Então o que acontece? A gente tem duas opções nesse caso. É a gente seguir a favor deles, né? E a gente pode ir aqui em uma alta. Então a gente pode aqui, ó, seguir para cima e junto com eles chegar aqui em cima, ou a gente pode fazer um outro sentido, a gente pode descer e bater de frente com eles. Qual é a opção mais inteligente? A gente ir bater de frente com uma multidão, uma manada de búfalos tentando descer essa montanha, ou a gente subir e chegar aqui em cima? É subir e chegar lá em cima, claro. Por quê? Porque a gente não quer ser atropelado. A mesma coisa é o mercado. Quando a gente está em uma tendência de alta, quando a gente vê o mercado em uma tendência de alta, é a mesma coisa dos búfalos estarem em uma tendência de alta. Por quê? O mercado, o mercado de câmbio, ele movimenta 8 trilhões de dólares por dia. Então é um volume muito grande. Mesmo que você faça uma operação de 1 milhão de reais, não vai fazer nem coceguinhas no mercado. Então, se a gente identifica que o preço desse ativo ele está em uma tendência de alta, o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir essa tendência. Por quê? Porque esse é o movimento que o mercado está fazendo. Se a gente identifica que é uma tendência de alta, como aqui, e a gente tenta fazer uma venda, a gente está indo contra essa manada de búfalo. Pode ser que ganhe a operação? Pode ser, mas a maior probabilidade é que o movimento seja de alta,
que as maiores quantidades de velas sejam verdes, que as maiores velas sejam verdes. Então você vai estar colocando seu dinheiro a risco sem necessidade quando você vai contra a tendência. Você está, na verdade, colocando em um risco além do que é necessário. Então, o que eu recomendo para você? A tendência é o principal filtro que você tem. O próximo filtro que eu vou te mostrar vai botar muito dinheiro no teu bolso, mas é a tendência que é o primeiro filtro. Se a tendência estiver contra, você já ignora essa operação. A mesma coisa se fosse uma tendência de queda. Então, por exemplo, se a gente chega em uma região de queda, o preço vem, a tendência está de baixa, ele rompe e aqui é uma resistência, ele dá um toque e eu posso fazer uma venda. Por quê? Porque a tendência é de queda, eu posso fazer uma venda. Então bote na sua cabeça, bote aí, anote no seu caderninho. Tendências de alta eu apenas compro. Tendência de baixa eu apenas vendo. E tendência lateral, ou movimento lateral, ou gráfico lateralizado, na verdade se tiver em lateral não é tendência, mas o gráfico lateralizado você pode comprar e vender. Essas são as primeiras regrinhas do mercado, tá? Então, tendência de alta você só compra, tendência de baixa você só vende, e movimento lateral você compra e vende. Em uma leitura de vela, né, o que a gente tem? A gente tem o seguinte movimento. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Em um gráfico de tendência de alta, a gente geralmente vai ter velas verdes muito maiores, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui em um movimento, ó, uma vela verde maior, logo em seguida a gente vê uma vela de força. Fabrício, eu não sei nada sobre leitura de vela. Cara, essa aula aqui eu vou te mostrar os filtros e vou te passar de forma superficial. Onde você vai encontrar um conteúdo detalhado de leitura de vela é aqui no canal. Basta você entrar aqui embaixo no canal, Fabrício Frazão aqui embaixo, e aí você vai... Basta você clicar na minha foto aqui embaixo, entra no canal e escreve lá leitura de vela, ou procura no canal leitura de vela, que tem uns vídeos um pouquinho mais abaixo aí, você vai encontrar uma aula específica e detalhada sobre leitura de vela. Beleza? E o nosso segundo filtro é para complementar o nosso primeiro filtro de tendência, é a leitura de vela, tá? A tendência, a gente vai ver o passado próximo ali do gráfico, né, e entender qual o movimento que ele estava tendo nos últimos minutos. Se era um movimento de alta, um movimento de baixa, lateral, para a gente saber se a gente pode comprar ou vender, ou se a gente pode comprar e vender no movimento lateral, por exemplo. E aí a leitura de vela, ela vai contar pra gente o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer nos próximos minutos, um futuro bem prévio ali. Então a leitura de vela conta pra gente o futuro. Então o que a gente pode fazer? Se você quiser ir além de leitura de vela, se aprofundar mais, eu tenho uma aula aqui no canal do YouTube explicando em detalhes sobre leitura de vela. Só depois você entrar aqui no canal, procura um pouquinho mais embaixo aí que você vai ver um vídeo. Ou então você clica aqui no canal e bota mais populares lá, que você vai encontrar. É um vídeo meu com o nome Leitura de Velas, bem grande assim, ó, apontando para o lado, e você consegue assistir. Mas aqui a gente já vai abordar um pouco do assunto, tá? Por que a leitura de vela? Seguinte, a gente tem um movimento, por exemplo, aqui que a gente usou o exemplo, né? Movimento de alta, a gente traçou um suporte de resistência e chegou em uma região de compra, um suporte. Então a gente tem uma região de compra com uma tendência de alta. Tudo bem, eu posso fazer a operação. Só que agora eu tenho que fazer uma avaliação, tenho que fazer uma leitura de vela. O que a leitura de vela me diz? Quando a gente tem um movimento maior, né, a gente identificar ali o movimento do preço, então a gente tem um movimento maior, por exemplo, ó, em uma tendência de alta, a gente sempre vai ter gráficos com mais velas verdes, velas maiores verdes de alta, né? E num movimento de baixa, o contrário. Então aqui a gente tem mais velas verdes e maiores também. Então a gente vê esse movimento, vê velas de força verde. E o momento exato da gente fazer uma compra em uma tendência de alta, em um suporte, é a gente encontrar um momento que o movimento de baixa está acabando. O movimento de correção que a gente chama, né? Então esse aqui, ó, o movimento de alta, que é normal da tendência de alta. E aí a gente vai esperar o fim dessa correção para ele voltar a subir. Depois o fim da correção de novo e voltar a subir. Então a gente tem que operar em uma tendência de alta sempre no fim da correção de baixa, tá? Porque a gente está comprando para aproveitar todo o movimento de alta. A mesma coisa acontece em uma tendência de baixa. Então qual é o momento exato da gente encontrar essa região? É quando a gente traça os nossos suportes, né? Ou o LTA, LTB, ou indicadores, dependente do que você for utilizar. E a leitura de vela te conta, né, a perca de ação vendedora. Como assim, Fabrício? Aqui, ó. A gente tem uma tendência de alta e logo em seguida a gente tem uma vela. Então,
essa vela, por ser menor do que a vela anterior, ela já me diz o seguinte: essa vela não foi engolfada. Então, que lá no vídeo de leitura de vela eu te ensino e te mostro o que é engolfo. Mas o que seria, basicamente? Seria, se essa vela vermelha fosse maior que a verde, ele mostraria uma ação mais forte de uma massa vendedora e tinha grande chance dele reverter a tendência naquele momento. Mas aqui não aconteceu. A vela foi menor, mas foi uma vela ali com um corpo até um pouquinho mais interessante. Então a gente vê que aqui a ação da massa vendedora é maior, mas não tão forte. Logo em seguida a gente vê algo bem interessante. O que é? É uma vela vermelha com um pavio bem grande e um corpo bem pequeno. O que isso mostra pra gente? Que aqui os preços estão quase que equilibrados. A massa vendedora, né, a força vendedora tentou jogar o preço lá para baixo, mas a compradora jogou esse preço para cima. Então a compradora já está tentando reverter e a massa vendedora está perdendo força. Por quê? A gente teve uma vela maior seguida de uma vela menor. Isso mostra pra gente que ela está perdendo a força. E aí, logo em seguida, essa vela aqui, ela veio até aqui embaixo e antes ela deixou um pavio em cima. Esse pavio me mostra que antes da vela chegar aqui embaixo, esse preço aqui foi em alta há muito tempo. Então a massa compradora já está ficando forte. Só que a gente tem uma região aqui próxima e todo o preço tende a chegar nas regiões mais próximas. Então se o preço veio aqui, ele tende a testar as regiões. Se a gente tem uma região de suporte, o preço tem grande chance de vir testar ele, mesmo que a região esteja perdendo força como aqui. Então ele veio testar, testou e logo em seguida ele veio em uma alta. A gente consegue ver que até na alta a gente consegue ver uma perca de força pequena aqui, mas aconteceu, ó. Vela maior e foi diminuindo de tamanho e aumentando o pavio. E aí aconteceu uma pequena queda. Então isso aqui é uma pequena correção. E mostrou pra gente que poderia acontecer simplesmente por conta da leitura de vela. Fabrício, e sobre martelo, engolfo, estrela cadente, estrela da manhã, estrela da noite, todos esses tipos de figuras gráficas que a gente tem? Cara, eu não vou te ensinar isso nessa aula. Por quê? Porque eu quero que você entenda o fundamento do movimento, né? Que você saiba ler o movimento que o preço está fazendo. E não gravar figuras gráficas agora. Não é um conteúdo para agora. Eu posso fazer depois uma aula atualizada de leitura de vela. Até para nos ajudar deixando mais comentário, deixa aqui no comentário caso você queira uma aula atualizada sobre leitura de vela que eu deixo, tá? Que eu faço uma aula só sobre isso. Então vamos pegar aqui, ó, um exemplo, pegar um mercado aberto mais cedo. Se liga aqui, ó. A gente tem um movimento de queda. Olha o que acontece. A gente vem em um movimento de queda, tá? Nesse movimento de queda as velas estão grandes. E aí, ó, indecisão aqui. Logo depois uma vela de força. O que é uma vela de força? É uma vela que não tem pavio. Ela é totalmente sem nenhum pavio e ela é muito grande, né? Ela é uma vela que não tem nenhum pavio e é relativamente uma vela um pouquinho maior. Então é uma vela que mostra uma força de venda. Logo em seguida, ele aconteceu dois movimentos de alta, só que não chegou a engolfar, né, aqui a nossa vela vermelha. E logo em seguida ele voltou a cair. O que me indicaria uma compra aqui? Seria o seguinte, seriam o tamanho das velas diminuindo e o tamanho do pavio crescendo. Isso mostra pra gente uma perca do movimento de venda e um movimento de compra aí aumentando. Então isso que mostra pra gente. Qual seria o momento exato de comprar? Seria quando a gente chegasse em um suporte, quando os indicadores ou a sua estratégia indicasse uma compra depois desse movimento. Esse movimento aqui, ó, depois de uma vela de força dessa, nunca se deve comprar. Fabrício, mas tem um suporte muito forte aqui. Chegou uma vela de força dessa, eu não vou comprar, é uma vela de força. Aqui em qualquer momento pode cair, como caiu aqui. Poderia ser na próxima vela seguinte. Então, se a gente tem uma vela de força, por exemplo, se a gente tem uma tendência de alta aqui, se a gente tem uma tendência de alta, um suporte, então eu tenho um suporte que é uma região de compra, tenho uma tendência de alta que é de compra e chegou uma vela de força no meu suporte, mesmo com a tendência de alta, uma vela vermelha de força de venda, eu não vou comprar, porque a vela está me falando que tem uma força muito grande de massa vendedora. Eu vou colocar meu dinheiro em risco sabendo que tem uma força muito grande de massa vendedora? Não vou, eu esqueço isso. E aí eu sigo o meu baile. E eu espero que um movimento que eu identifique que a massa vendedora está perdendo força. Por exemplo, aqui, ó, massa vendedora, ó, tá vendo? Se eu tenho uma região aqui de suporte com uma tendência de alta, eu tenho 2 sinais de compra. O suporte, que é uma região de compra, mais a tendência de alta,
E se eu identifico que a massa vendedora está perdendo força e está chegando nessa minha região de compra, o preço chegou aqui embaixo, eu posso comprar. Por quê? Porque a vela, ó, tá vendo? Ó, tá diminuindo de tamanho e os pavis estão aparecendo com mais frequência, tanto em cima quanto embaixo. E aí eu posso fazer uma compra. Beleza? Então é assim que se utiliza leitura de vela para você fazer suas operações, para você melhorar a qualidade, tá bom? Não esquece, me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. Aqui embaixo tem curso gratuito, tem método trader lucrativo para você investir uma balela no treinamento para saber o caminho para se tornar um trade lucrativo. E se inscreve, curte muito aí o canal, tá bom? Valeu, tamo junto!